Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Amados irmãos e irmãs convencionais, insigne tribuna, nobres senhores, membros do Comitê Executivo da DONEP, ressaltando a pessoa do seu presidente, pastor Custódio Rangel, com grata satisfação, queremos saudar a todos com a maravilhosa paz de Jesus Cristo. Agradecemos a Deus que nesta noite está entre nós, poderoso para salvar, maravilhoso em benignidade, e estamos certos de que Ele tem grandes coisas para operar na nossa vida. Neste momento eu quero tributar ao meu Senhor todo o louvor, toda a glória, porque eu sei que Ele é a única pessoa responsável para que estejamos, ou por quem estamos aqui nesta oportunidade. Quero neste momento agradecer ao Comitê Executivo que concordou com a indicação do nosso nome para nesta noite ministrar a palavra do Senhor Deus. Agradecemos também ao nosso irmão de Jaime Nabor, membro deste comitê, ao pastor Daniel Regis, pastor Rogério Dantas, que fizeram a indicação do nosso nome e que estão orando para que o Senhor venha a ser honrado através das nossas vidas. Queridos, eu quero lhes pedir em nome de Jesus que orem em meu favor, em favor da minha esposa, a Sandra, em favor do nosso filho, Gesiel, para que o Senhor nos abençoe continuamente. Eu quero lhe prometer, votar-lhe, que não vou me estender muito. Eu sei que o irmão ainda vai andar bastante para descansar e amanhã pretende estar aqui de volta. Eu também pretendo e preciso amanhã muito cedo viajar, porque tenho um congresso em Aracaju a partir de amanhã, e devemos estar lá. Então, descanse no Senhor, nós seremos sucintos, mas eu creio piamente que Deus ainda tem uma palavra para o seu coração. E estou certo de que Ele está neste lugar. Eu quero abraçar cada pessoa desta tribuna, cada homem de Deus assentado aqui, reconhecendo que sobre eles está o Espírito de Deus, e reconhecendo a responsabilidade que verga sobre os nossos ombros nesta noite, mas sabendo que fiel é aquele que nos chama, o qual também o fará. Eu gostaria de lhe convidar, por favor, a estarmos todos de pé em nome de Jesus e abrirmos juntos as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola do apóstolo João, o capítulo de número 4 e o versículo de número 4. Este versículo João bondosamente cedeu para servir de tema a esta convenção nacional, convenção sul-americana. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Por favor, não concorde que a sua Bíblia permaneça fechada. Abra em nome de Jesus. Diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? O tema desta convenção diz: Deus é maior. Eu quero que o irmão apregoe isto com todo o seu coração, com a convicção de quem crer nesta palavra. Deus é maior. Vamos lá?
Agora diga comigo: Santo Espírito, eu não quero que nada dificulte o teu fluir na minha vida. Rompe todas as barreiras que hajam em minha alma, me inunda, me quebranta, me enche, me faz experimentar a grandeza de Deus. Amém. Pode assentar-se, muito obrigado. Eu quero votar ao Senhor mais uma vez que dar-lhe-ei toda a honra e glória por tudo que Ele fizer nesta noite. Eu quero falar neste momento sobre Deus é maior. O apóstolo João, desde o primeiro século da igreja, tornou-se conhecido como o apóstolo do amor, devido ao seu cuidado com os novos crentes. A expressão usada por ele neste versículo, filhinhos, lhe é peculiar e traduz a sua preocupação com aqueles que iam agregando-se na igreja do Senhor. Neste versículo de número 4, o apóstolo do amor traz-nos 3 veracidades teológicas incontestáveis e belas por demais. Ele começa dizendo: sois de Deus. A Bíblia inteira apresenta-nos a disposição de Deus em investir em prol da nossa salvação. O profeta Malaquias, quando foi tomado pelo espírito da profecia para falar ao povo de Israel, recém-vindo do cativeiro babilônico, disse no capítulo 3, versículo 17: e eles serão meus, diz o Senhor, e naquele dia eles serão o meu tesouro particular. O apóstolo São Paulo, quando redigiu a sua primeira missiva aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 20, disse: fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertence a Deus. E o apóstolo São Pedro, na sua primeira epístola universal, no capítulo 1, versículo 18 e 19, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados, comprados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o sangue de Jesus Cristo, como o sangue de um cordeiro imaculado e sem ruga. E é isto que João apregoa aqui: sois de Deus. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Diga para o seu vizinho: você pertence a Deus. Aleluia! Você pertence a Deus. A segunda veracidade bíblica que João nos traz aqui é a expressão: já tendes vencido. Queridos, João não está profetizando a nossa vitória, ele está decretando a nossa vitória como algo inevitável. Note que ele não diz: vocês o vencerão. Ele diz: já tendes vencido. A vitória é uma garantia de Deus sobre os seus
filhos. Provérbios de Salomão, capítulo 21, versículo 31. O sábio diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Aleluia! Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, ele disse: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A expressão paulina, mais que vencedores, significa aquele que quebrou todos os recordes anteriores, aquele que ultrapassou todas as metas estabelecidas. A vitória é do povo de Deus. Mas a mais enfática, a mais própria veracidade que João usou aqui foi quando ele disse: Deus é maior. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Irmãos, a Bíblia, em todas as suas páginas, descreve, fala da grandeza de um Deus maravilhoso. No Salmo de número 95, versículo 3, o salmista diz: o Senhor é Deus grande, Rei grande sobre todos os deuses da terra. E no Salmo 146, versículo 3, o salmista diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza é inescrutável. Aleluia! E a grandeza de Deus, salvos em Cristo, está revelada nas obras criadas, está revelada no homem. O Salmo de número 19, o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quer ver a grandeza de Deus? Olhe para o seu vizinho e veja Deus nele, sendo grande na terra. Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículo 19 e 20, diz que todas as coisas de Deus são manifestas na criação, tanto os seus atributos invisíveis, quanto o seu eterno poder e majestade, neles, na criação, são revelados para que os homens não sejam inexcusáveis. Deus é grande, e o Deus grande que a Bíblia nos revela não é um Deus previsível. Queridos, deixe-me vos dizer que o mundo está cansado do previsível, o mundo está cansado do normal. Deus nos chamou para sermos acima do esperado. Quando a grandeza de Deus se revela, a bandeira do previsível desce e a bandeira do sobrenatural é hasteada para a glória do seu nome. Diga para o irmão do seu lado: Deus não lhe chamou para ser previsível. Deus não lhe chamou para ser previsível. O poder do Espírito está na nossa vida. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aqui há excelências, deputados, prefeitos, mas a Bíblia diz que o nosso Deus é maior em excelência,
no Êxodo capítulo 15, versículo 7, quando Moisés canta o cântico da vitória, depois de atravessar o mar vermelho, ele diz: pela grandeza da tua excelência, tu derrotastes aqueles que se levantaram contra ti. O nosso Deus é grande, mas Deus não é apenas grande na teologia de João. Deus é maior, Ele é sobretudo, Ele é sobre todos. E eu gostaria, queridos, de nesta noite vos mostrar, em primeiro lugar, Deus é maior que o universo. Ele está em cada lugar da sua criação. O profeta Naum não achou palavras para descrever a grandeza de Deus. E no capítulo 1, versículo 3, ele disse: a nuvem ou as nuvens são a poeira dos seus pés. O profeta Isaías diz: o Senhor está assentado sobre o globo da terra. Isto prova que Ele é maior que o universo. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. No livro do Gênesis capítulo 1, versículo 1, Moisés escreve: no princípio criou Deus os céus e a terra. A ciência admite que entre este versículo 1 e o versículo 2 há um espaço de tempo pequenino, equivalente a 150 milhões de anos. E diz que quando Deus criou a terra, a criou perfeita, sem erosões, sem dificuldades. A ciência argumenta, e a Bíblia corrobora em Ezequiel 28, que na criação original, as pedras preciosas estavam sobre o solo terráqueo. Mas o versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Tente imaginar algo sem forma e vazio, e você será mais inteligente que o maior dos superdotados. Quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, diz que ela tornou-se envolvida pelas trevas, invisível, vazia, porque toda a vida vegetal e animal que havia no planeta deixou de existir com o chamado Bang Bang. Jesus diz: eu via Satanás cair do céu como um raio. Quando Lúcifer caiu, houve uma catástrofe de nível galáctico e as trevas envolveram a terra. Mas a Bíblia diz: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O leimante e cobriende calamandagai. O nosso Deus é maior, aplauda-o, porque Ele articulou a criação. No Evangelho, segundo escreveu nos São João, capítulo de número 1, versículo 3, João diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O escritor anônimo da Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é maior que o universo. Eu ministrava um seminário alguns meses atrás numa igreja,
E quando no meio do seminário um jovem pediu a palavra e me disse: pastor, eu não creio em nada do que você disse. Sou biólogo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E não creio que o homem veio da terra, disse ele, porque me provaram por A mais B que o homem veio da água. Eu lhe disse: meus parabéns, doutor. Pelo menos lhe informaram alguma coisa. Mas eu gostaria de dizer-lhe que eu não creio que o homem veio da água, porque me provaram por X mais Y que ele veio do pó. Mas o que eu lhe pergunto, doutor, nós devemos nos despreocuparmos da origem do homem. A pergunta é: para onde o homem vai? E eu lhe pergunto: para onde o senhor está indo? Ele me disse: eu não havia pensado nisto. E eu falei: a sua filosofia é paralítica. Esqueceu de lhe dizer que toda origem tem um fim, e a minha Bíblia diz que quem aceita o Deus dos deuses e Senhor dos senhores tem morada garantida na eternidade. Aleluia! Deus é maior, Ele controla todas as coisas. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 10 a 12, a Bíblia nos revela quando Josué foi à guerra contra os amorreus, e vendo que o sol já descia para o poente, ele se pôs sobre o monte de Gibeon e disse: sol, para no monte de Gibeon, e tu, lua, detente no vale de Aijalon, até que haja vitória no meio do povo de Deus. A Bíblia diz que o dia estendeu-se por mais um período. Olha, queridos, no livro de Jó, capítulo 38, quando o Senhor dialoga com o patriarca e fala da sua grandeza, ele diz: Jó, eu estabeleci os pilares da terra, eu os medi a palmos, eu medi o mar, lhe cerrei com portas e ferrolhos, e lhe disse: até aqui virás e daqui não passarás. E o Senhor diz: Jó, sou eu que digo aos raios: apresentem-se, e eles dizem: eis-nos aqui. Mas sou eu, Jó, que os faço cair no deserto, onde não há moradores, para que a destruição não venha sobre a terra. Queridos do Senhor, a grandeza de Deus está revelada em cada detalhe do universo. A ciência, alguns meses atrás, tentou brincar de Deus com a descoberta do projeto Genoma, e chegaram até a ridicularizar. O homem só tem 30 mil genes. Meses depois, tiraram o chapéu e disseram: são apenas 30 mil genes, mas nós não sabemos as combinações. Deus é grande, Ele está em cada lugar, Ele age em cada situação. Um certo dia, o salmista Davi quis escrever acerca da grandeza de Deus, das maravilhas de Deus no universo. E ele começou a escrever o Salmo 136 e dizia: louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a
terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre, e tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. O salmista foi escrevendo acerca do controle de Deus na natureza, e chegou um momento que ele concluiu que não poderia falar de tudo, e resolveu encerrar dizendo: aquele que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Deus é maior. Aleluia, pode louvá-lo. Ele é maior. Em segundo lugar, Deus é maior que os nossos inimigos. Não adianta levantar-se contra o povo de Deus, porque o nosso Deus é maior. Ele é maior que os homens que se opõem à sua obra. A Bíblia nos revela quando o rei da Síria declarou guerra contra Israel. Segundo Reis, capítulo 6, o texto diz que tudo que o rei da Síria maquinava no seu leito, o Senhor revelava ao profeta Eliseu. E no capítulo 6, versículo 15, a Bíblia diz que Geazi levantou-se pela manhã cedo para preparar o café do profeta. E quando catava alguns gravetos no exterior da casa, levantando os olhos, Geazi viu os cavalos e cavalheiros da Síria que cercavam a casa de Eliseu. Geazi entrou em casa desesperado, chamou o profeta e disse: vem e vê. Eliseu então lhe disse: não te apavoras, maior é o que está conosco do que os que estão lá fora. Olha, irmãos, o crente salvo em Jesus pode desfrutar a vitória de Deus sobre os seus adversários. Eu lembro-me que no ano de 1988, no Egito, uma senhora, esposa de um gerente de banco, aceitou o cristianismo. Seu marido muçulmano resolveu arquitetar um plano para matar a esposa por tornar-se cristã. E como ele não queria cometer o crime sem ter um argumento mais convincente, pelo menos mais justo para a sua consciência, um dia ele saiu do banco, apanhou as chaves dos seus cofres, as suas etiquetas de segredo, e chegando nas águas do rio Nilo, soltou a sua penca de documentos, a sua penca de chaves, e viu desaparecer nas águas do Nilo. Foi para a rua festejar, mas ao meio-dia, a esposa temente, cuidadosa, foi ao frigorífico comprar um peixe fresco para preparar um bife para o seu marido. E diz o testemunho que quando ela chegou no frigorífico, o rapaz lhe disse: madame, espere só mais um pouquinho, porque está chegando um carro com peixes novos e a senhora vai levar peixe novo para casa. Ela comprou o maior peixe que veio no carro, e ao chegar em casa, enquanto abria o peixe para limpar, lá dentro estava
estava uma penca de chaves. Aleluia! Ela não entendeu nada, lavou as chaves e pendurou no torno da cozinha. Quase meia-noite, ele chegou com o revólver na mão e gritava: mulher, sua irresponsável, você perdeu as chaves do cofre, eu vou matar você. Aí ela entendeu e disse: calma, amor, as chaves estão ali no torno. Ele olhou para as chaves, olhou para ela, não entendeu, olhou de novo, ajoelhou e disse: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus na minha vida. Aleluia! Os teus inimigos não prevalecerão contra a tua vida. Diga para o seu irmão do lado isso: os teus inimigos não prevalecerão contra a tua vida. Deus é maior que a morte. Ele é maior que o mais temido de todos os inimigos dos homens. A Bíblia diz em Isaías 25:8 que ele aniquilará a morte para sempre. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 26, Paulo diz: o último inimigo a ser julgado será a morte. Deus é maior, mas Ele é maior que o império das trevas. Distintos do Senhor, ninguém se engane. Satanás está vivo, ativo e solto no planeta Terra. Não basta bater o pé e dizer está amarrado para que ele seja destruído. Sacrifícios humanos são oferecidos continuamente aos demônios, vidas são oferecidas às trevas, mas nós servimos a alguém que destrói o império do mal e estabelece o seu reino no coração dos homens. A Bíblia diz, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 19, ele diz que o Senhor exaltou a Jesus acima de todo principado e poder e potestade e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Olha, irmãos, a Bíblia nos traz uma curiosidade. Uma certa feita, Satanás apareceu a Deus e disse-lhe: me deixa tocar no teu servo Jó. Os irmãos conhecem o episódio, e Deus atendeu o pedido de Satanás por 2 vezes e aceitou que Jó fosse ferido. Mais uma pergunta: se hoje Satanás chegar lá em cima e disser: me deixa tocar no Josué, me deixa tocar no Rangel, será que Deus permitirá? A minha Bíblia me leva a crer que não. Notem os irmãos que no período de toda a provação de Jó, a única coisa da qual ele reclamou foi no capítulo 9, versículo 33, quando ele diz: se eu tivesse árbitro, se eu tivesse juiz que pleiteasse a minha causa, eu não estaria assim. A reclamação de Jó foi por falta de intercessor. Mas quando chegamos no Novo Testamento, a Bíblia nos mostra em Lucas 22:31 que um dia Satanás chegou lá em cima e disse: Deus, me deixa peneirar Pedro, me deixa cirandar Pedro. Jesus atravessou na frente e disse: não, Pai, porque Pedro é meu, eu tenho compromisso com ele e a sua vida está nas minhas mãos. Aleluia!
Se o inimigo pedir a tua vida a Deus hoje, Jesus atravessa na frente e diz: não, Pai, porque ele é meu, ela é minha, e maior